10, a partir do verso 25. Tem que fazer outro óculos urgentíssimo. Tá? O pastor está vendo todos com bons olhos. Né, pastor? Está vendo todos os membros com bons olhos. Eu preciso também fazer isso para ver vocês com bons olhos. Aleluia. Ah, Jesus. 10, a partir do 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: Porque usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai-te e faze da mesma maneira. Amém? Aleluia. O tema da mensagem é: a ordem já foi dada. Epileuomai autos. A ordem já foi dada. Cuide dele. Amém? Você falou para o teu irmão assim: cuide dele. Fale de agora na sua língua normal. Aleluia. Epileuomai autos. Cuide dele. A ordem já foi dada. O assunto específico dessa mensagem é Cristo, a essência da verdadeira religião. Essa história, essa parábola, e na verdade muitos concordam que não seria bem uma parábola, seria um fato ocorrido, e que Jesus aproveitou a oportunidade para ministrar para todos que estavam presentes, principalmente para esse homem chamado, o texto chama ele como doutor da lei, e é uma palavra muito contada, uma palavra bastante pregada e ensinada, e nós tiramos tantos ensinamentos, e no final sempre tem aquela pergunta normal: qual deles você representa? Você se identifica, obrigado, isso aí, você se identifica. É com o samaritano, é com o levita, é com o sacerdote, normalmente. Mas ela tem tantos ensinamentos que podemos tirar. Se o tempo der, conseguimos pegar pelo menos um dos pontos principais que eu vejo nesse texto tão importante. O homem chamado doutor da lei, era um grande conhecedor profundo. Nós sabemos que o doutor da lei era aqueles que tinham a responsabilidade da leitura da Torá, aqueles que conheciam a Bíblia, a Torá a fundo, conhecia cada ponto, cada vírgula, cada minuciosidade da lei
estava na ponta da língua e ele sabia. Mas o texto começa dizendo que ele queria testar Jesus. Ele queria testar Jesus para que Jesus pudesse ser pego de alguma forma. Ele se levantou um doutor da lei tentando, queria ver se Jesus caía, talvez nessa pegadinha dele. Mas Jesus sabiamente o respondeu fazendo uma outra pergunta para ele. E ele não se viu embaraçado, porque ele conhecia logicamente toda a lei, e ele vai respondendo claramente em cima do que ele conhecia da Torá. Essa palavra: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, todo o teu entendimento, que é o teu próximo a ti mesmo, nada mais nada menos do que Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Levítico 19, versículo 18, que tem essa ordem lá, você tem que fazer isso. Então, um conhecedor da Torá, logicamente conhecia esses pontos. E aí, Jesus, ele faz outra pergunta para Jesus, tentando o deixar enrolado também. Ele vai e faz: e quem é o meu próximo? Aí o texto começa a contar a descida desse homem de Jerusalém para Jericó. Nesse texto tão explanado, tão falado, nós vemos aqui claramente uma alusão à queda do homem, à queda da humanidade. O homem, quando foi criado no Jardim do Éden, e ele foi colocado para gozar de todo o privilégio que eu tinha deixado diante dele, e ele pecou, e aí foi destituído da glória de Deus, conforme diz Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse texto nos mostra exatamente isso, a queda do homem, mas mostra a providência divina, a redenção também desse homem que caiu, que nada mais, nada menos somos nós, que um dia estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou, amém? Ele nos encontrou, nos dando esse privilégio de poder estar na sua presença. Vamos analisar parte dessa história. Hoje nós falamos um pouco de geografia bíblica na escola dominical, não é isso? Nós mostramos para vocês num mapazinho onde se encontrava Jerusalém, ou onde se encontra Jerusalém, lógico, e onde se encontra Jericó. O texto nos dá aqui: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu mostrei para vocês a altitude de Jerusalém, a mais ou menos quase 800 metros de altitude do nível do mar Mediterrâneo, foi isso? Nós aprendemos. E que Jericó ele está abaixo do nível do mar, mais ou menos 240 a 250 metros abaixo do nível do mar. Nós vimos isso no mapazinho também. Tá? E é considerada a cidade mais baixa do planeta Terra. E o texto não vai nos dando uma alusão, e nós vamos ligando, fazendo um link espiritual disso. Jericó, considerado, podemos fazer essa analogia, a cidade, e é chamada, lógico, a cidade santa, a cidade onde todos subiam para adorar, a cidade onde os sacerdotes, onde os levitas, onde o povo judeu ia prestar culto a Deus, a 800 metros de altitude a nível do mar. E Jericó, a cidade mais baixa do planeta. Posso comparar, alguém conhece Petrópolis aqui? Quem conhece? Petrópolis está mais ou menos isso aí, a 800 metros de altitude do nível do mar. E nós podemos fazer essa comparação. E a distância de Jericó para Jerusalém é mais ou menos 24 quilômetros. Só para não ter ideia. 24 quilômetros é mais ou menos daqui até o Ceasa. Ok? Estão ligando? E Petrópolis, por exemplo, 24, 22 quilômetros mais ou menos de Petrópolis até Xerém. Sabe de Xerém, né? O Xerém está no nível do mar. Petrópolis está acima de 800 metros. Só que Jericó era 240 metros abaixo do nível do mar. Então a comparação que a gente faz é que Jerusalém, o lugar da adoração, o lugar de buscar, de ir à presença de Deus, buscar perdão dos pecados, conforme todo o rito judaico. Agora fazemos essa comparação lógica de Jericó, de Jerusalém, a cidade na qual nós procuramos estar, que é a presença de Deus. Estar na presença de Deus é maravilhoso, é lugar de altitude, lugar de estar na glória, lugar de ver a manifestação do poder de Deus.
E em Jericó, nós podemos fazer, logicamente, uma comparação com o mundo, o pecado, que nós deixamos os caminhos do Senhor. Mas o texto nos diz que descia um homem de Jerusalém. Não sabemos que motivo que ele descia, o que ele ia fazer em Jericó, mas ele descia. É exatamente a atitude do homem. É exatamente isso, a atitude desse homem descendo de um lugar de adoração, da presença de Deus, para um lugar que era considerado, Jericó também era chamado de cidade atrativa. Cidade das Palmeiras, o nome que se dá Jericó, cidade das Palmeiras. Cidade na qual muitos se refugiavam para tirar suas férias. Conta-se também a história que os sacerdotes, eles desciam para procurar descanso, porque o sacerdote ele tinha aquele rito judaico, quando ele era escolhido para fazer a ministração no templo lá em Jerusalém, eles caminhavam a pé essa distância de 24 quilômetros. Eu dei para vocês terem uma ideia, daqui lá no Ceasa, mais ou menos, em linha reta na Vida Brasil, mais ou menos isso aí. Eles caminhavam essa distância para ir até Jerusalém. Isso descendo, né? Descendo, porque Jerusalém lá em cima, imagina Petrópolis mais diferente. Você subindo a Serra de Petrópolis a pé e tal, na Jerusalém. Então era mais ou menos isso. E eles tinham o seu lugar de descanso lá. Então quando terminavam o seu trabalho lá no templo, eles voltavam para o seu lugar de repouso, achavam legal, delicioso ficar lá em Jericó, do que ficar lá na tumultuada Jerusalém, onde ficava um aglomerado muito grande de pessoas. E a alusão que nós podemos fazer é essa descida do homem de Jerusalém para Jericó. O versículo 30, a primeira parte diz assim: um homem descia para Jericó. Eu faço uma comparação lógica: esse homem, Adão, que estava lá na Jerusalém, em presença de Deus, mas agora ele foi destituído quando pecou e desceu para Jericó. Ele estava agora num lugar, muito embora chamado lugar apreciável, lugar de delícia, lugar de descanso, que muitos têm o mundo como lugar prazeroso, que pode fazer todas as coisas com liberdade, mas também é um lugar de prisão na qual o inimigo atua de uma forma escandalosamente das pessoas, fazendo que as pessoas sejam destruídas e perde esse contato, conforme Adão perdeu o contato com Deus. Mas lá em Gênesis 3,15 vem a promessa de Deus que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e ele nasceu e ele veio para que nós pudéssemos ter esse reencontro com Deus, essa religação com Deus, na qual o homem havia perdido esse entendimento com Deus. O versículo 30 parte bem assim: ele caiu nas mãos dos salteadores. O homem perdido, o homem que sai da presença de Deus, que sai do lugar de adoração, sai do lugar de estar diretamente ligado com Deus, ele cai. Haja visto, irmãos, que muito embora nós estejamos aqui hoje na presença de Deus, nós vamos falando no início do culto e oramos que Deus se faz presente aqui. Quando você veio, Ele já veio contigo. Não a história daquele hino cantado que quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava. Não, você veio, está vazio o local, Deus não precisa estar. Se está o servo dele, a igreja presente, Ele se faz presente. Então você veio e já veio com o Espírito Santo para te abençoar, para te fazer presente na sua vida. Então, aí quando o homem, ele sai da presença maravilhosa de Deus, ele começa a receber os embates do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda em derredor procurando a quem tragar. Ele está na beira do caminho. O caminho de Jerusalém é um caminho difícil, o caminho abandonado, inóspito, ou seja, sem habitação nenhuma. E ali o homem caiu, foi despido. O texto nos diz aqui que ele caiu nas mãos dos salteadores, versículo 30, parte 6, e despojaram das suas vestimentas. Quando o homem sai da presença de Deus, a primeira coisa que o inimigo faz é despojá-lo das vestimentas reais, das vestimentas do homem, do servo de Deus, conforme foi despojado o filho pródigo. E o pai, quando ele retornou, o pai deu uma nova vestimenta. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós temos uma nova vestimenta, que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e nós somos purificados. Mas fazendo a outra alusão do texto
com o sacerdote e o levita, podemos dizer assim, mas o sacerdote e o levita estavam certos, não estavam? Poderíamos dizer? Ou não? Poderia dizer que eles estavam certos em passar de largo, deixar o homem de lado? Estava errado? Sabe o que diz lá a lei? Lá em Números capítulo 19, versículo 11 a versículo 14. O sacerdote, né, chamado de Cohen, a palavra hebraica, e o sumo sacerdote, chamado de Cohen Gadol. Os Coranim, que são levitas também, que fazem o mesmo trabalho de sacerdote, ajuda no templo, eles tinham uma lei específica para eles. Eles não poderiam tocar um corpo, um defunto, de hipótese alguma. Ele não poderia tocar no defunto. Certo? Eles não poderiam deixar, eu vou dar um alho para eles, mas eles passaram de largo, eu não posso tocar. Mas estamos vendo que está descendo de Jerusalém, que é o lugar do trabalho do sacerdote, indo para descansar. Certo? Ok? Só que, se eles estavam indo descansar, diz a lei para esse caso que eles não podem tocar até 7 parentes mais próximos, que é o caso do irmão, irmã, se ela for solteira, o pai, a mãe, enfim, 7 parentes mais próximos, ele não pode tocar no corpo de defunto. Se tiver que enterrar, ele não pode. Eles são hoje ainda, tá? O judeu observa isso claramente. Ele não pode tocar. Se ele tocar, existe também o respaldo de que ele tem que se purificar. 3 dias ele é afastado como imundo, ou seja, ele está imundo porque tocou no defunto, mas depois do 3º dia ele se purifica, depois ao 7º dia, terminou todo esse processo, ele continua depois intacto para continuar a sua obra como sacerdote. Então eles tinham também essa possibilidade, mas o texto diz que eles passaram de lá, que eles preferiram optar por estar, não, eu estou isento disso, acabou, eu não saí. Mas eu estou fazendo uma comparação aqui com um homem que caiu, que saiu da presença de Deus e que agora ele está em pecado. Tem esses 2 tópicos. O sacerdote, o levita passou de largo, ele tinha a opção de tocar, mas ficava imundo, certinho, purificava. E eu poderia comparar isso, fazer essa comparação com as desculpas que muitas vezes damos para fazer algo beneficente na obra de Deus, algo beneficente a alguém. Mas, enfim, não é o meu interesse nessa noite, mas mostrar para os irmãos a queda e a redenção do homem e a nossa obrigação como servos de Deus. O versículo 30, parte desse, espancando, deixando meio morto. Meio morto significa que ele estava praticamente morto, ou seja, desacordado. Estava ali sem respirar, ou sem respirar bem, porque ele deve ter apanhado bastante, e a sua respiração devia estar bastante, ele devia estar ofegante, quase morrendo, mas esses 2 homens passaram de largo e os deixaram para lá. Eu imagino que ainda ele estivesse, aquele homem meio morto, quando vinha o sacerdote, se ele pudesse olhar para ele e dizer, agora vem meu socorro, meu auxílio, vem alguém que vai me dar a mão, vai me levantar. Mas o texto diz que ele passou de lá. Veio o levita, imaginou que o outro vai me socorrer. E ele vai e passa de largo. Mas diz o texto que veio um samaritano e parou e foi cuidar desse homem que estava caído. E quando nós vimos essa atitude desse samaritano, o homem poderia estar pensando assim, mas logo desse que vem me ajudar, que eu não esperava, logo desse que eu não contava. Um samaritano ia de viagem. O bom samaritano, amados irmãos, aqui nesse texto eu posso comparar exatamente com a figura de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus enviaria o Filho dele para morrer pela humanidade. O homem que estava na presença de Deus, está no lugar de glória, no lugar de gozo, caiu, Adão caiu. Mas Cristo foi enviado. Passou-se tantas coisas para tirar o homem lá do seu mal, das suas feridas. Veio lei, veio os profetas, vieram tantas ordenanças, mas isso não foi suficiente, como diz nos livros dos Hebreus, suficiente para tirar o homem do seu mal, para tirar o homem do pecado. Mas ia passando um samaritano. Você não sabe que os samaritanos
eles não se davam com os judeus, né? Inimigos ferrenhos. Então existia uma diferença muito grande entre eles, e eles não podiam fazer isso. E agora um samaritano vem ajudar um judeu que estava ali caído. E eu, comparando com Jesus Cristo, ele veio para toda a humanidade. E Cristo morreu na cruz não apenas para os judeus, mas por todos nós, para nos trazer de novo a redenção. E esse texto está nos trazendo uma alusão que Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. Conforme João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o texto vai mais além, diz assim: e moveu-se de íntima compaixão. Eu gosto muito dessa parte nos textos, quando é contado essas parábolas, a parábola do filho pródigo, a parábola do credor incompassível, quando é usado esse texto, e moveu-se de íntima compaixão. Esse moveu-se de íntima compaixão, a palavra no grego nos traz assim algo tremendo que nós não conseguimos mensurar. Mover-se de íntima compaixão é aquilo que toca lá no fundo do coração, é aquilo que nós podemos se comparar quando nós estamos com um sentimento que nosso coração começa a chorar no fundo, vê uma situação na pessoa naquele momento e nós não conseguimos ficar parados sem fazer alguma coisa. Não é aquele caso assim, coitadinho, que Deus o ajude, Deus o abençoe, mas é algo que move o coração do homem, fazendo com que o homem levante e assuma uma atitude de mover, de atender, de ver a necessidade de alguém que está caído. Quando o texto fala que o bom samaritano, ele moveu-se de íntima compaixão, é a atitude que Jesus Cristo usa para dizer que ele, quando ele olhava para Jerusalém, ele chorou, ele moveu-se de íntima compaixão, vendo a perdição que estava o homem. E eu imagino Jesus Cristo também olhando para a minha atitude, quando eu estava perdido imediavelmente, ele movendo-se de íntima compaixão, amados irmãos. Eu quero que os irmãos atentem para isso, e quando nós estamos na casa de Deus, não é porque o pastor me achou bacana, me achou legal, não é porque o irmão lá do culto gostoso lá na frente, o pastor Jorge Leite, ele é muito amigo, não, mas é porque Jesus lá na glória moveu-se de íntima compaixão por mim, por você, e fez com que nós enxergássemos que ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aí, fazendo essa comparação desse homem, desse bom samaritano, movendo-se de íntima compaixão, imagina que ele chega do lado do homem, o homem que foi rejeitado pelo sacerdote, o homem que foi rejeitado pelo levita, mas o homem que o samaritano chega do lado dele e começa a tocar nas suas feridas, a curar. E assim que Jesus fez conosco. E muitas das vezes nós esquecemos dessa atitude, porque nós somos os filhos de Deus. Nós temos que ser imitadores conforme Paulo diz, meus imitadores como eu sou de Cristo. Enfim, seremos imitadores de Cristo. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos também aprender como é mover-se de íntima compaixão, é mover de educação pelo nosso amado irmão, pelo nosso querido vizinho que ainda não conhece o Evangelho, está entristecido, sem criticar as suas atitudes, mas dizer: Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo quer te dar a vida, Jesus Cristo quer te levar para o céu, porque Jesus veio, morreu para o pecado da humanidade. A todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mover-se de íntima compaixão, amados irmãos, é a gente conseguir sentir a debilidade do outro, é conseguir sentir a deficiência do outro, é conseguir sentir o mal que está sobre as pessoas lá e assumir isso, dizer assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, porque a ordem já foi dada a cada um de nós. Cuide dele, cuide daqueles que estão perdidos, estão caídos, porque a ordem não vem de qualquer um, a ordem vem do Senhor Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a
misericórdia vem de Jesus, que vem do céu para salvar a humanidade. E quando nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas vão atentar para uma coisa: que só Jesus Cristo pode libertar o homem da escravidão. Só Jesus Cristo pode libertar o homem do caminho dos percalços da vida, do caminho da descida lá de Jerusalém, que é a presença de Deus, para Jericó, que é um mundo pecaminoso. Só Ele pode nos garantir isso, amados. O texto não vai dizendo que ele moveu-se de íntima compaixão, mas não ficou apenas nisso. Mover-se de íntima compaixão já é o começo. Nós sentimos a debilidade, sentir a deficiência, sentir o problema do nosso amigo, dos nossos irmãos, mas não pode ficar só sentindo. É preciso que haja uma atitude. Amor não é um sentimento, amor é traduzido em atitude. Aleluias. Oh, culto gostoso. Aleluia. Jesus. Tu é Deus forte, Deus. Aleluia. Aleluias. Glória. Glória a Jesus. As entranhas do samaritano foram movidas de íntima compaixão. Jesus Cristo é assim pelo homem. O homem está caído. Jesus Cristo, ele chora por um homem que caiu. Chorou por Jerusalém. E o Espírito Santo, ele trabalha nos corações para convencer o homem a retornar à presença de Deus. Versículo 14, versículo 34, a partir assim: atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Azeite representa o Espírito Santo de Deus. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como Salvador, nós como igreja, costumamos dar determinadas ordens, deliberações para os novos convertidos. Ele não pode fazer isso, pode participar daquilo, ele não pode dar Santa Ceia e tal, batismo só daqui a um período tal. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, quando ele salva na hora. Acabou, está salvo. Aceitou ele como Salvador na hora. Vai ficar um tempo probatório, ver se o perdoa, não perdoa. Não, Jesus Cristo salva na hora. Na hora. O homem sentiu o desejo: não, eu quero aceitar Jesus Cristo como Salvador, eu quero morar no céu. Saiba que Jesus Cristo escreve o teu nome no livro da vida na hora. O teu nome é escrito no livro da vida. Não tem tempo para isso ou tempo para aquilo. Basta que você mova o teu coração. Basta que você se arrependa e diga: Jesus Cristo, me perdoa. Eu quero morar no céu também um dia. Aí Jesus Cristo fala: filho, apagados te são os teus pecados. Vai e não peques mais. Aleluia. Não tem probatório não, é na hora. Nós formulamos leis, regras para dizer isso, aquilo, outro, mas Jesus Cristo disse não. A pessoa se arrependeu, está na hora, está perdoado, meu irmão. Eu pequei contra o Senhor acha que Ele está me perdoando aos poucos. Não existe isso não. Se você confessar os seus pecados, diz a palavra que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Oh, aleluia. Atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Vinho é símbolo de alegria na Bíblia, símbolo do sangue de Jesus, como nós costumamos todo mês fazer menção. Então o homem já sentiu um alívio, Azeite, vinho, alegria chegou no coração dele, foi socorrido. Alguém lembrou de mim. Já estava tanto tempo caído aqui nessa beira dessa estrada. Pensava talvez esse homem. Não ficou nisso só não. Ele podia dizer só: você está bem, cuidado agora, tá? Fica aí, cuidado, que passa ladrão, salteador, mas você vai. Toma cuidado, vai devagarinho, desce. Quer ir para Jericó mesmo, é isso?
Eu estou indo para lá. Se quiser uma carona, você me acompanha até lá. Mas se quiser ficar por aí, fica aí. Jesus Cristo, quando chama, ninguém fala, pastor. Segue. Mas diz o texto que o homem, o samaritano, ele, além de fazer tratar-lhe as feridas, ele pôs sobre a sua cavalgadura, versículo 34, parte pondo sobre a sua cavalgadura, levou uma estalagem e cuidou dele. Aleluia! Levou uma estalagem. Glória a Jesus! E cuidou dele. Glória a Deus. Aleluia. Se estalagem aqui, amados irmãos, eu quero comparar com uma igreja. Uma igreja. Jesus Cristo, ele veio pelo caminho, nos encontrou e nos colocou numa estalagem aqui. Aí ele chegou, providenciou o cômodo lá, o quarto onde ele ia ficar, o homem. E o texto nos diz que ele cuidou dele, ele passou a noite cuidando do homem. Aleluia. Jesus Cristo não nos deixou a sós. Jesus Cristo não chegou aqui em Campo Grande, jogou pecando um pouco aqui nesse lugar e falou: fica aí agora. Agora, pastor Marcelo, o problema é contigo, fica aí. Diz o texto que ele cuidou dele. Ele ficou ali a noite toda, tratando as feridas. Eu imagino que aquele homem que o compara com Jesus Cristo, talvez não pegava, passava a mão na sua cabeça e dizia: olha só, eu estou contigo, não fique preocupado, não fique assustado, porque eu vou cuidar de você. Eu vou fazer com que você saia desta. Você caiu na armadilha do inimigo, você caiu não pelo caminho, mas eis que eu estou aqui do teu lado. Assim Jesus Cristo diz para cada um de nós: eis que estou convosco todo dia até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Ele não deixou o homem ali à míngua. Ele não chegou lá e largou ele por ali, mas passou a noite cuidando dele. Biliomai Altós, cuide dele, esteja do lado, não abandone, cuide dele até que ele fique bem, que ele fique de pé e que ele possa dizer: eu estou bem porque alguém cuidou de mim. Aleluia. Senhor é Deus. Cuide dele. Deus maravilhoso. Aleluia. Você não está sozinho. Aleluia. Obrigado, Deus. Eu estou cuidando de você. Aleluia. Seu problema está grande, Jesus está cuidando de você. Aleluia! O problema parece que não vai terminar, Ele está cuidando de você. Glória a Jesus! Ainda que você, conforme diz o Hinos, está diante do mar, o mar não se abriu, nós vamos cantar que nós vamos andar por sobre as águas. Ainda que as águas você não consiga andar sobre as águas, ainda que você venha afundar, Jesus vai te ensinar a nadar. Vai. Oh, aleluia! Nem sempre as águas vão se abrir. Nem sempre você vai andar sobre as águas conforme Pedro andou. Às vezes tu vai afundar também. As águas aí vai ser conforme Ezequiel foi levado a uma visão, e na qual ele ia levando cada 1000 côvados, a água estava no artério, daqui a pouco estava no seu joelho, aí vai dizendo que estava nos meus lombos a água, aí está muito bem, está nos lombos, dá para ir bem, aí daqui a pouco vai ser, aí não dava mais porque as águas me cobriu, aí vamos voltar. Vai ter hora que você vai ter que continuar, porque aí só tem que passar nado. A nado só passa aqueles que creem que Jesus Cristo está com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Você não vai esperar um milagre acontecer para você prosseguir, aí nem você esteja afundando, as águas estejam submergindo. A palavra de Deus que as águas não te submergirão, porque Jesus Cristo vai te ensinar a nadar, passar na braçada e vai chegar do outro lado com vida, porque o nome dele tem que ser glorificado na tua vida. Aleluia. Aleluia. Versículo 35 diz assim: no dia seguinte, ele passou a noite com o homem. Jesus,
um samaritano, um judeu, do lado do judeu ali, ó. Ele era sempre espizinhado pelos judeus, mas estava do lado do judeu. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. 2 denários. 2 denários, o que é isso? 2 denários faz referência a 2 dias de trabalho de um homem. Então ele tirou do seu bolso e deu ao hospedeiro. Eu acredito que já tinha pago toda a despesa, tudo, mas chegou para o hospedeiro e deu ao hospedeiro 2 denários. E disse para o hospedeiro: cuide dele. Aleluia. Epiliomai autos. E olha só, ele continua: e tudo quanto gastares eu tu pagarei quando voltar. A ordem já foi dada, cuide dele. Ele, além de pagar todas as despesas, porque Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas agruras, levou sobre si tudo, as mazelas, mas Ele ainda quer te dar a coroa da vida. Ele quer te coroar. E o hospedeiro, eu posso fazer uma comparação muito lógica que com a igreja, como o pastor, como o ministério, como eu, como você. Jesus deu uma responsabilidade, cuide dele. Alguém que vai entrar aqui nessa necessidade desse homem ferido, caído, mas a responsabilidade foi para cada um. Cuide dele, esteja do lado dele, dando uma palavra de consolo. Ainda que você passe uma noite consolando ele, ainda que você passe a noite toda falando com ele, ele fala: cuide dele, porque não vai ficar assim não. Ele deu um cheque branco para o hospedeiro. Ele disse: olha, cuide dele que eu te pagarei quando eu voltar. Amém. Nós temos uma promessa da volta de Jesus, ou não temos? Amém. Amém? Eu te pagarei quando voltar. Glória a Deus. Quando Jesus voltar, nos levar para a glória, diz a palavra de Deus, que esse dia vai chegar, o dia da trombeta vai soar e todos ouvirão, aqueles que estiverem preparados, essa trombeta, e vão estar na glória, no piscar de olhos. A trombeta só vai ouvir aqueles que estiverem preparados, estarão no piscar de olho. É muito rápido, gente. Vão estar lá diante do Senhor, ouvindo aquela palavra gloriosa: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança esse reino que está preparado antes da fundação do mundo. Eu tive fome, deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e vestiste-me. Vocês cuidaram. Você cuidou de fulano, você cuidou do ciclano, você cuidou do bertano. Meu Deus. Ô, muito gostoso. Eu tu pagarei quando voltar. O hospedeiro aqui somos nós, a igreja. A ordem já foi dada. Não foi um pedido não, irmãos. Isso é um verbo. No português chamamos o verbo aoristo imperativo. Glória a Jesus. Cuide dele. Não está dizendo assim: olha, se você, Vilano, se você pudesse, tá, cuide dele, fulano, tá? O Jonas, se você der condição, um tempinho, cuide dele. Não, é uma ordem. Cuide dele. Sabe por quê? Você está sendo cuidado por ele. E não é só para as pessoas que estão lá fora que chegarão para diante de nós, diante da igreja, não. É para o teu irmão que está do lado. Olha para o teu irmão do lado. Olha, precisa de você. Olha para a tua irmã do lado. Olha, ela precisa de você. Fala para ela só: eu preciso de você. Fala. Eu preciso de você. A recíproca é verdadeira, irmãos. Eu preciso também de você, Luiz. Eu preciso. E a ordem foi dada para mim: cuide dele, eu tenho que cuidar de você. Por isso que eu falei assim: olha, Epiliomai autos, você cuide dele, ou cuide de mim também, né? Precisamos atentar para isso. O hospedeiro, eu acredito que não deve ser a primeira vez que tem acontecido na vida desse samaritano isso, né? Ele estava acostumado a passar aquelas estradas e encontrar pessoas caídas, que existiam muitos realmente ladrões por esses caminhos, e ele estava acostumado a fazer tal coisa. Até porque o hospedeiro já se conhecia, os dois tinham uma certa intimidade. É interessante que os hospedeiros têm intimidade com o samaritano, da nossa alegoria aqui de Jesus Cristo, conheça ele. E daí ele fala assim:
cuidar dele. Fazer o quê? Me pagou aqui, vou botar esse cara para fora e depois ele não volta mais, daí. Mas tem uma intimidade, tem ou não tem? Hospedeiros. Nós temos que ter uma intimidade com Jesus para poder cuidar de alguém, tem ou não tem? Então a ordem foi dada, não deixe de lado, cuide dele. Jesus ensinou, nos deu um ensinamento tão grande nessa parábola. E nós podemos aplicar literalmente na nossa vida, como o homem caído sai das presenças de Deus, está chegando para Jericó, e ele agora está caído, o inimigo está ali fazendo uma festa com ele. Mas se nós usarmos como atitude o servo de Deus e aplicar na nossa vida, cuidar dele, é difícil, é complicado, porque você tem seus compromissos. O samaritano tinha seus compromissos, mas o texto diz que passou a noite com ele. O exemplo que Jesus nos dá, ele tem todo o carinho para conosco. Ainda que nós pecamos 1, 2, 3, 4, 10, 15 vezes, ele vai estar sempre perdoando desde que nós confessemos. Ele vai estar sempre nos amando do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que ele te amou no primeiro dia. Nós cantamos, eu quero voltar ao primeiro amor, mas esse primeiro amor de Jesus continua ainda diante de nós. Aleluia! O amor de Jesus continua da mesma forma. Doidinho para abençoar a minha vida de uma forma esplendorosa, mas um termo bem chulo nosso mesmo. Não, tem... Ele está pronto assim, hoje, imagina Jesus tinha derramado bênção nesse povo, nesse lugar, pastor Marcelo, e Jesus lá confabulando com os anjos, pastor Marcelo e com o pai, né? Isso é a nossa mente finita pensando nisso. Vou abençoar esse povo de uma forma grandiosa. Se eles fizerem isso que eu estou falando com eles, eu vou abençoar. Cada um cuidando de um, nós vamos fazer uma festa aqui no céu. Aleluia! Eu imagino os anjos, porque a Bíblia nos garante que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Por isso que o povo cristão é um povo festeiro, porque nós aprendemos que quando alguém se converte ao Evangelho, acontece uma festa no céu, e aqui muito mais tem que acontecer, e Jesus quer, de uma certa forma, usar este pequeno povo aqui, para que essa festa se concretize lá no céu. Não basta apenas passar algumas horas do lado, tá? Às vezes até precisa de passar uma noite. Alguém vai te chamar às vezes de noite, aquele que você está cuidando dele, vai te chamar a determinada hora. Essa Celi, você assim, cansada do trabalho, sou eu, alguém está falando aí. Não, ela já vai saber porque está o telefone lá registrado, números de quem ela está cuidando. Ô, minha irmã, assim, olha, eu queria muito que vocês dissem foto de meia-noite e pouco, 1h da manhã. Ela vai dizer assim, pode falar à vontade, o sono pode falar à vontade, aí você vai ter que dar uma palavra para a pessoa ouvir primeiro. Tá? Gente, cuidar dele. Eu te pagarei quando voltar. Aleluia. Cuide dele. Epiliomai autós, cuide dele. Cláudia, cuide deles. Né? Aqui está no singular. Ah, Deus. Vai chegar uma hora, vai estar no plural. Cuide deles. Jesus dá força, irmão. Jornada está difícil, mas Jesus vai dar força. Tem momentos que parece que você, gente, preciso de alguém cuidar de mim, eu tenho que cuidar de mais alguém. Mas Jesus vai te pagar quando ele voltar. Aí vai entrar o galardão da glória. Cada um vai receber o galardão conforme aquilo que tiver feito. Aí tem um galardão, eu te pagarei quando voltar. É promessa do Pai, eu te pagarei quando voltar. E a alegria que você vai sentir aqui, poder estar cuidando da ferida de alguém. Eu imagino que o levita e o Cohen, o sacerdote, eles passaram uma noite terrível, né? Vão ter passado uma noite terrível, com certeza. Passaram sim uma noite terrível, porque na mente dele está aquele homem lá caído.
Porque ele saiu de Jerusalém, e muitas das vezes acontece, Jerusalém deixa Deus lá em Jerusalém, né? Deus e volta para casa agora da forma normal dele. Na verdade, nós precisamos estar aqui, na nossa estalagem, ou na Jerusalém que falamos, e voltar para nossa casa com Jesus conosco. A mesma atitude que Jesus faria, você vai fazer porque Ele está contigo. Seria complicado, né? O que Jesus ia fazer se ele ver alguém caído lá? Mas Jesus ia cuidar. Se Ele está comigo, então eu tenho que cuidar. Agora a responsabilidade é minha. Ele passou a bola para mim. Mas os dois passaram a noite terríveis. Mas o samaritano, ele deve ter tido um dia esplendoroso. Ele teve um dia glorioso. Hoje, gente, como você faz? Quem já teve esse privilégio? Hein? Não sei, é uma pergunta que veio agora. Quem já teve esse privilégio de ajudar alguém depois você ficar remoendo pensando naquele? Quem já teve aqui? Vocês? É algo gostoso, gente. Aí você percebeu e falou, não, me trapaceou. Porque eu fazia muito isso lá que eu morava no fundo da igreja. E parecia muitas pessoas lá pedindo. Igreja, tocar aqui, sempre ajuda. Aí chegava lá e tinha que dar. Às vezes era noite, tarde da noite, tocava a campainha, tinha que ir lá no portão atender as pessoas. E aí, pessoas que a gente via assim, não está falando a verdade, mas eu posso entrar no coração dele para saber isso. Eu vou fazer minha parte, toma, ajudava. Mas pensar assim, poxa, mas foi tão bom. Agora com ele e Deus, né? Então, amados irmãos, não vou medir esforços. Se Deus colocou no coração do pastor em liderar, vamos tocar para frente. Por isso que eu tinha colocado essa mensagem no meu coração já há algum tempo. Só não tinha essa vontade de pregar. Não foi porque o pastor falou de manhã. Ele tinha colocado já. Epiliomai autos, cuide dele. A ordem já foi dada. Não tem como voltar atrás. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.